Boa tarde, pessoal. A professora vai falar com vocês agora sobre o conteúdo de ciências, que começa lá na página 29 com misturas de materiais. Então, nós vamos fazer a leitura. No início do capítulo, você conheceu uma história vivida pela turma da Mônica, em que Franjinha estava testando a receita do bolo de chocolate de sua avó, que ele chamou de a grande experiência. O bolo, na verdade, é formado por uma mistura de vários ingredientes. Então, aqui nós temos a imagem de vários ingredientes que compõem a massa do bolo, né? Até a professora fez o bolo, mostrou para vocês como que funciona. E aqui na imagem ao lado, nós podemos observar a imagem de todos os ingredientes misturados. Continuando então. As misturas são formadas por dois ou mais componentes, também conhecidos como substâncias. A maior parte dos materiais que observamos ao nosso redor é formada por misturas. Encontramos exemplos de misturas em quase tudo o que nos rodeia. Observe estes exemplos. Então, aqui no nosso livro, vocês têm exemplos. A primeira imagem é a imagem de uma pedra de granito. O granito é uma rocha formada por vários minerais. Na imagem, é possível distinguir esses minerais pelas cores. Vocês vão ver que o granito ele tem várias cores e cada cor é um mineral diferente. Logo abaixo, nós temos a água do mar, é formada por uma mistura de água e sais. Então, quem já viu o mar, já viu de pertinho essa mistura. E por último, o solo, que é formado por uma mistura de pedaços de rocha, água, ar e restos de plantas e animais. Agora, nós vamos lá na página 20. Vamos continuar então, na página 20. Nem todas as misturas apresentam o mesmo aspecto. Ao observarmos a água do mar, podemos perceber que ela tem um aspecto uniforme, ou seja, é impossível distinguir cada um de seus componentes. O mesmo não ocorre, porém, com a rocha e o solo. Ao observarmos essas misturas, percebemos que elas não têm um aspecto uniforme, já que é possível identificar seus diferentes componentes. Então, quando você observa uma mistura e nessa mistura você consegue identificar os diferentes componentes, ela não é uma mistura uniforme. Você já ouviu falar do soro caseiro? Essa bebida foi muito usada para evitar e tratar a desidratação em crianças com diarreia. Diarreia, para quem não sabe ou não se lembra, é a dor de barriga quando a gente fica toda hora indo no banheiro e a gente faz cocô mole. E pode ser que venha acompanhado de vômito, de febre e mal-estar. Em seu preparo, utiliza-se sal, açúcar e água. Então, aqui nós temos uma imagem do soro caseiro, onde é misturado água e sal a um copo d'água. Depois de pronta, essa mistura fica com um aspecto uniforme. Isso ocorre porque nessa quantidade o sal e o açúcar se dissolvem completamente na água, ou seja, misturam-se com a água em partes tão pequenas que não conseguimos diferenciá-los no líquido. Dizemos então que o sal e o açúcar são solúveis na água. Então, quando você mistura um componente, um ingrediente na água e ele se dissolve, você não consegue enxergar a mistura, nós dizemos que esse ingrediente é um ingrediente solúvel na água.
Agora, observe uma mistura de água e areia. Nela é possível ver os grãos de areia, ou seja, essa mistura não apresenta aspecto uniforme. A areia não se dissolve na água e por isso dizemos que ela é insolúvel na água. Então, o que dissolver é solúvel, o que não dissolver será insolúvel. Continuando então aqui na página 21. Saiba mais. O sangue também é uma mistura. Ele é formado por água, proteínas, sais minerais, gases e diferentes tipos de célula. Ao observar o sangue a olho nu, ele parece ter um aspecto uniforme. No entanto, ao observá-lo com o auxílio de um microscópio, é possível identificar várias células que estão presentes nessa mistura. Então, aqui é como nós observamos o sangue a olho nu. Nós observamos assim. Se a gente colocar um microscópio, nós vamos enxergar dessa forma. O sangue não é uniforme, você consegue enxergar as moléculas. Compare o aspecto do sangue visto a olho nu e com o auxílio de um microscópio óptico com um aumento de 100 vezes. Então, olha aqui, aumentado em 100 vezes, você consegue observar as moléculas. Então, vamos agora para a nossa investigação científica. Materiais. Diferentes materiais: óleo, areia, açúcar e vinagre. 4 copos plásticos transparentes, 4 palitos de sorvete, caneta para identificar os copos e água. Então, como fazer? Coloque uma colher em cada material, óleo, areia, açúcar e vinagre, em um copo diferente. Adicione água em cada um dos copos até a metade e mexa as misturas com os palitos de sorvete. Observe as misturas e faça um desenho representando o aspecto de cada uma delas. Lembre-se de identificá-las. Então, a professora já preparou aqui para vocês. Olha lá. Então, nós temos aqui um copo com óleo, um copo com areia. Eu não tinha a areia clarinha, eu coloquei terra de jardim, mas para o nosso objetivo é a mesma coisa. Um copo com vinagre e aqui um copo com açúcar. Então, eu vou mexer. Primeiramente, eu vou mexer o óleo. Aqui eu tenho água e óleo. Observe o que vai acontecer. Vocês conseguem perceber que a água e o óleo, depois que eu paro de mexer, eles se separam. Olha só, eles não se misturam. Observando agora a água e a minha terrinha aqui. Vamos fazer de conta que é areia. O resultado é o mesmo. Olha lá, eu parei de mexer. Observem o que vai acontecer. Essa daqui, ela demora mais um pouquinho, mas enquanto a areia vai baixando, nós vamos fazer as outras misturas. Aqui eu tenho água e vinagre, ó. Eu misturando a água e o vinagre, vocês conseguem perceber que tem 2 ingredientes dentro desse copo? É impossível, porque a água e o vinagre é uma mistura homogênea, porque o vinagre, ele é solúvel na água, certo? E aqui eu tenho água e açúcar, ó.
Olha lá. O açúcar também, ele é solúvel na água, né? A gente mistura o açúcar na água, fica difícil da gente identificar que essa água tem alguma coisa além de água, né? Porque o açúcar, ele é solúvel. Então, aí, depois de feita essa experiência, ó, vou pôr o copinho de areia mais perto de vocês, ó. Vocês percebem que a areia, ela tá descendo? Aqui tá a areia já tá descendo, aqui a parte de cima do copo tá ficando mais clarinho. É porque a areia, ela não é solúvel, ela é insolúvel. Ela não se mistura na água, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver melhor. Aí, ó. Mais um pouquinho a água já vai ficar bem clarinha. Vocês estão percebendo que aqui em cima tá bem clarinho e aqui tá bem escuro, que a areia já desceu. Feita a experiência, né? Vocês vão registrar aqui no livro de vocês através de um desenho e vocês deverão identificar. Por exemplo, aqui você vai desenhar a mistura de água e óleo, a mistura de água com areia, água e vinagre, água e açúcar. Em seguida, vocês deverão responder as questões. Em quais misturas ficou mais fácil identificar os componentes? Então, a gente já sabe que as misturas que a gente identifica com mais facilidade os componentes são aquelas misturas que nós misturamos ingredientes insolúveis, que são ingredientes que não se dissolvem na água. No caso aqui, o óleo, que a gente vê a divisão, e a areia, que ela já desceu, certo? Então, vocês vão responder aí na primeira questão. Em quais misturas ficou mais fácil identificar os componentes? Nas misturas que não têm aspecto uniforme, ou seja, no copo com água e óleo e no copo com água e areia. Segunda questão. Analisando os materiais utilizados no experimento, podemos dizer que o óleo e a areia são insolúveis em água, enquanto o açúcar e o vinagre são solúveis. Então, nós terminamos por aqui o conteúdo de ciências. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, eu espero ter ajudado vocês. A areia, ó, agora ela terminou de descer, ela já desceu bastante, para vocês verem com mais precisão. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!